O barulho do motor cobria quase todos os sons dentro do ônibus, menos um: o choro insistente de um bebê. Entre as fileiras apertadas de assentos, uma mulher jovem tentava balançar o pequeno nos braços, o rosto banhado em suor, o olhar exausto. Chamava-se Lívia, tinha 24 anos e a vida inteira parecia resumida: um bebê no colo, mochila aos pés e nenhuma certeza de para onde ir. O ônibus estava lotado, pesado, o cheiro de diesel misturado com o de gente cansada. Alguns passageiros olhavam com impaciência, outros com pena de... O motorista bufava cada vez que o bebê chorava. Lívia tentava cantar baixinho, mas sua voz falhava. O menino, Davi, tremia de calor. Ela abriu a pequena manta, abanando-o com uma das mãos. "Por favor, moça, pode fechar a janela? Tá muito vento", reclamou um homem de terno, sem levantar os olhos do celular. Lívia obedeceu. O ar ficou mais abafado e Davi começou a chorar de novo. Dessa vez, ninguém desfalou o incômodo. "Esse bebê não para nunca", murmurou alguém. "Se não tem condição de andar de ônibus, criança, fique em casa." Lívia engoliu o chum. Casa ecoava como ironia. Não havia casa desde que fora despejada do quarto que alugava. O pai de Davi sumira antes mesmo do parto, e o emprego de diarista fora cortado quando ela faltou para amamentar. Tudo o que tinha cabia naquela mochila. O ônibus era o último meio de chegar ao bairro, onde talvez uma conhecida lhe desse abrigo. Mas o destino, às vezes, tem seu próprio roteiro cruel. Quando o veículo parou num ponto movimentado do centro, um fiscal subiu, pedindo para verificar as passagens. Lívia, apressada, procurou a moeda no bolso. A bilheteira já a olhava com impaciência. "Moça, vai pagar ou não vai?" Eu perdi o cartão, mas eu tenho dinheiro, só preciso achar." Davi começou a chorar mais alto. O fiscal, irritado, fez um gesto brusco. "Desce, tá atrasando todo mundo." "Por favor, moço, me dê um segundo, eu só quero ir até o próximo bairro." "Eu falei para descer, senhora. Tá atrapalhando a vida." O bebê soluçava e Lívia tremia. Tentou argumentar, mas o homem a puxou pelo braço. A cena chamou a atenção dos passageiros. Alguns filmaram, outros desviaram o olhar. Nenhum ajudou. Lívia foi praticamente empurrada para fora. O ônibus arrancou, deixando para trás o choro da criança e o barulho dos pneus molhados pela chuva fina que começava a cair. Ficou ali, sozinha, calçada, com Davi apertado contra o peito. A mochila caiu, espalhando uma mamadeira, uma fralda e um sapatinho minúsculo que rolou até o meio-fio. Lívia o pegou com as mãos trêmulas. Quis chorar, mas o bebê precisava dela firme. Abraçou-o mais forte. O vento frio cortava o rosto e o relógio da praça marcava quase 10 da... As luzes dos carros refletiam nas poças e ela começou a caminhar sem destino, tentando proteger o filho da chuva. A cada passo, a sensação de invisibilidade crescia. Gente passava, olhava, mas ninguém parava, até que um farol iluminou o rosto dela. Um carro preto, grande, parou alguns metros à frente. O vidro abaixou devagar. Dentro, um homem de expressão séria e olhar contido observava a cena. Vestia um terno escuro, mas o rosto denunciava algo além da riqueza: solidão. "Você está bem?" perguntou com calma, mas firme. Lívia hesitou. Estava cansada demais para desconfiar, mas cautelosa demais para confiar. "Só preciso chegar ao bairro Jardim Alto." "Assim, debaixo dessa chuva, com um bebê no colo?" Ela não respondeu. O homem a observou mais um instante, depois abriu a porta do carro. "Entra, eu te levo." Lívia deu um passo. "Eu não conheço o senhor." "Meu nome é Eduardo", disse, estendendo o casaco. "E às vezes, Deus manda a gente parar quando alguém precisa de carona." O olhar dele era firme, não arrogante. Ela olhou o bebê que chorava de frio, e pela primeira vez naquela noite, o medo cedeu lugar à esperança. Lívia deu um passo, hesitou mais uma vez e entrou. O carro arrancou devagar, deixando para trás o ponto de ônibus, o choro e a indiferença da cidade. Mas o destino, como sempre, ainda tinha muito a dizer. O som do motor era a única coisa constante. Lá fora, a chuva engrossava, batendo no para-brisa como uma sinfonia triste. Dentro do carro, o silêncio tinha peso de confissão. Lívia olhava pela janela, apertando Davi contra o peito, enquanto Eduardo mantinha os olhos fixos na estrada, o maxilar tenso, como se dirigir fosse sua forma de pensar. Ele reduziu a velocidade quando passou por uma lombada, lançando um olhar rápido para o bebê. "Está com frio?" perguntou. "Um pouco. Ele não gosta de chuva", respondeu,
quase num sussurro. Eduardo esticou o braço, pegou uma manta dobrada no banco de trás e a entregou. Use isso. É limpa. Ela aceitou, enrolando Davi com cuidado. Obrigada, senhor. Eduardo, corrigiu sem desviar o olhar. Me chame só de Eduardo. Lívia assentiu, mas o silêncio voltou, mais espesso. A cidade passava em flashes pelas janelas, luzes borradas, ruas vazias, vitrines que refletiam a desigualdade como espelhos impíos. Eduardo observava tudo em silêncio. Que perguntou por que estava naquele ônibus a essa hora. Lívia, que era o único que eu podia pagar. E para onde ia? Jardim Alto. Tenho uma amiga lá. Disse que talvez tivesse um quarto. Talvez. E se não, a gente, ela sempre dá um jeito. As mãos no volante revelavam um homem acostumado ao controle, mas agora havia algo diferente. Curiosidade, talvez culpa. Era como se aquele encontro reabrisse uma parte esquecida dele. O carro subia por uma avenida larga, cortando bairros de contrastes absurdos. De um lado, prédios espelhados, do outro, barracos amontoados. O farol vermelho os fez parar diante de uma padaria. Uma mulher, debaixo de um toldo, vendia café em garrafas térmicas. Eduardo olhou para Lívia. Você comeu hoje? Ela hesitou. Não muito. Tentou sorrir. Só um pão mais cedo. Sem dizer nada, ele estacionou, saiu do carro e voltou minutos depois com 2 marmitas e uma garrafa de leite. Coma. Eu não posso aceitar, começou a dizer. Mas ele a interrompeu. Pode. E deve. Lívia abriu a tampa. O cheiro simples de arroz e frango subiu e ela sentiu as lágrimas ameaçarem. O bebê dormia agora, aquecido. Eduardo observou discretamente, tentando não parecer piedoso. Quantos meses ele tem? 6, respondeu ela, ajeitando o menino. Chama-se Davi? Bonito, não? Foi o nome que minha mãe escolheu, antes de morrer. Eduardo desviou o olhar para ouvir. Aquela frase atingiu de um jeito. Desde então, vivia entre reuniões, tentando preencher. O carro voltou a andar. E o pai dele? Perguntou. Depois de alguns minutos, Lívia ficou em silêncio. O som da chuva respondeu por ela. Entendo, disse ele suavemente. Há silêncios que já dizem tudo. Por um tempo, nenhum dos dois falou. Eduardo olhava o retrovisor e via o reflexo de uma mulher tentando não desabar. Aquilo o perturbava. Ele, que passara anos ignorando rostos de desconhecidos nas ruas, agora se via incapaz de desviar os olhos. Quando o GPS anunciou que estavam chegando, ele perguntou, é aqui? Lívia olhou pela janela. Uma viela estreita, mal iluminada. O tipo de lugar onde a esperança andava descalça. Sim, é aqui. Respondeu sem muita convicção. Eduardo estacionou e desligou o motor. O som da chuva preencheu o silêncio que se seguiu. Obrigada por tudo, de verdade, disse ela, abrindo a porta. Espere. Ele hesitou. Você tem certeza de que está segura aqui? Tenho. Quer dizer, ela olhou para as janelas escuras, nenhuma luz acesa. Espero que sim. Eduardo suspirou, abrindo o porta-luva. Pegou um cartão e o estendeu. Se precisar de qualquer coisa, comida, abrigo, trabalho, me ligue. Eu não sei se... Não é caridade, é justiça. Alguém devia ter te ajudado antes. Ela pegou o cartão, mas não respondeu. O bebê chorou novamente e ela o ninou, tentando disfarçar o tremor da voz. Obrigada, Eduardo. Quando saiu do carro, a chuva havia cessado. Ele a observou caminhar pela rua estreita, a silhueta dela sumindo entre sombras e luzes trêmulas. Quis chamá-la de volta, mas não o fez. Partiu devagar, com o coração pesado, sem saber que aquela noite, tão improvável, seria o início de algo que mudaria não só o destino dela, mas o dele também. Porque, às vezes, Deus cruza caminhos não para que um salve o outro, mas para que ambos aprendam o que é servir. A viela cheirava a umidade e promessa quebrada. As janelas eram olhos tristes, observando sem se envolver. Lívia caminhou com cuidado, o bebê dormindo no colo, a mochila pesando nos ombros. Parou diante da última casa, uma porta azul trinca. Bateu o som ecoou por dentro, mas ninguém se devolveu. O coração dela, talvez ou apenas esquecido a promessa até semanas fria. Lívia sentou no degrau, abraçando o filho, e o pouco que lhe restava de... O bebê acordou, mungando, e ela... Calma, meu, mamãe vai dar um jeito. Sempre dá. Quando o relógio da igreja ao longe marcou meia-noite, ela decidiu procurar abrigo. Encontrou uma construção abandonada, de paredes descascadas, onde o telhado ainda oferecia alguma proteção. Estendeu a manta sobre o chão e deitou Davi ali, tentando aquecê-lo com o corpo. O som da chuva misturava-se ao de carros distantes e o frio cortava. Mesmo assim,
Dormiu, não por descanso, mas por exaustão. Ao amanhecer, o choro do bebê a despertou. O leite havia acabado. Lívia olhou pálido e sentiu o peso da realidade. Pegou o celular, bateria, nenhuma mensagem, nenhum. Onde você está? Lembrou-se do cartão que Eduardo lhe dera na noite anterior. O nome impresso era Eduardo Brandt, Grupo Bravi. Aquelas letras pareciam de outro. Guardou o cartão. Ainda havia orgulho demais entre ela e aquele número. Saiu à rua e foi até uma padaria simples. Moça, tem pão amanhecido? Perguntou. O balconista olhou de cima a baixo. Só o fresco. Eu pago depois, juro. Aqui ninguém leva fiado. Lívia segurou as lágrimas. Do lado de um garoto de tomate, disse, tendendo um pão mordido. Ela quis recusar, mas a fome de Davi venceu. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Partiu dali com o bebê alimentado apenas o suficiente para parar de... Caminhou até uma praça e se sentou sob uma árvore. As pessoas passavam apressadas, ignorando a cena. Davi dormia. E ela o observava como quem olha para um milagre que não sabe como sustentar. Do outro lado da cidade, Eduardo tomava café em silêncio, sentado diante de uma mesa grande demais para um só homem. O relógio digital da cozinha marcava 7 sobre o balcão. A marmita vazia da noite anterior ainda estava ali. Ele lembrava da mulher não sabia explicar por que aquilo o perseguia. Já ajudara pessoas, ou achava que sim, mas daquela vez algo o deixara inquieto. No caminho para o trabalho, viu mães apressadas levando filhos à escola. O som do Davi ecoou no escritório, tentou mergulhar em planilhas e reuniões, mas tudo soava distante. No meio da tarde, chamou sua Marina, preciso de uma informação. Claro, senhor. Quero saber se há alguma creche comunitária no bairro Jardim Alto, algum projeto social, algo assim. Posso procurar, mas... Por quê? Só procure, por favor. Marina estranhou. Não era uma ordem de costume. Era um pedido. Horas depois, à noite, Eduardo pegou o carro mesmo. Não havia luzes, apenas o distante e o eco. Caminhou devagar, observando. Então, a silhueta de Lívia, sentada na praça próxima, o bebê dormindo em... Aproximou-se. Você não devia estar aqui sozinha. Ela levantou o olhar, surpresa. Eduardo, o que faz aqui? Vim ver se estava bem. Ela riu, um riso cansado, quase um... E parece? Ele olhou em volta. Bancos molhados, sacolas, o frio entrando pelas frestas. Não, respondeu, firme, mas pode... Ela o olhou sem entender. Como assim? Tenho numa casa grande demais para um homem só. E você tem um filho pequeno. Pelo menos até se reorganizar. Não precisa viver assim. Lívia balançou a cabeça. Eu não quero caridade. Não é caridade, disse ele, lembrando da própria frase. Ela baixou o olhar para o filho, que dormia tranquilo no colo. O coração dela pulsava o medo e a gratidão. E se eu aceitar? O que o Senhor vai querer em troca? Apenas que me deixe ajudar. As palavras pairaram no ar. O vento soprou, levantando as folhas da praça. Eduardo estendeu a mão. Lívia olhou a palma dele, limpa, firme, segura, e por um instante sentiu que talvez ali estivesse um novo começo. Mas novos começos sempre vêm disfarçados de riscos. Ela segurou a mão dele, e o destino mais uma vez prendeu a respiração. A casa de Eduardo era um contraste com tudo o que Lívia conhecia. Os altos, portão automático, jardins aparados com precisão e um silêncio que pesava mais que a pobreza das ruas. Quando o carro atravessou o portão, ela sentiu o coração disparar. O bebê dormia no colo, e o som suave do motor parecia uma canção distante. Eduardo desligou o carro e virou-se para ela. Pode ficar à vontade. Ninguém vai te incomodar. Eu não sei nem por onde começar a agradecer. Precisa descansar. Ela hesitou antes. Tinha medo de pisar num lugar onde parecia não pertencer. O chão brilhava. As paredes eram claras. O ar cheirava a limpeza e solidão. Uma funcionária apareceu discretamente. Uma mulher de meia idade. Expressão contida. Senhor Eduardo, o senhor chegou. Marta, esta é Lívia. E este é o pequeno Davi. Eles vão ficar aqui por uns dias. Prepare o quarto de hóspede. Gentil, embora seu... Não era comum que o patrão trouxesse desconhecidos, muito menos uma jovem com um bebê. Enquanto Marta subia as escadas, Lívia olhava em volta. Um quadro grande dominava a sala. Uma mulher loira sorrindo, ao lado de Eduardo. O olhar dele na foto era outro. Leve, apaixonado. Ela era sua esposa? Perguntou sem pensar. Eduardo demorou a... Era, disse finalmente. Ela se chamava Laura. O silêncio que se seguiu foi denso. Lívia quis se desculpar e apenas caminhou até a janela e olhou o jardim. Desde que foi,
Você vai ouvir o vento. Marta retornou, avisando que o quarto. Lívia seguiu-a, ainda atordoada. O quarto era simples, mas limpo e aconchegante. Um berço improvisado já, coberto com lençóis brancos. Quando colocou Davi ali, sentiu um nó na garganta. O bebê dormiu, talvez a primeira vez. Eduardo apareceu na porta. Se precisar de algo, o quarto de hóspede fica ao lado. Eu não quero incomodar. Não está. Ele deu um leve. Aqui, o incômodo é o silêncio. Ela agradeceu com um aceno, e quando ele saiu, finalmente chorou baixinho, de alívio e de medo. Estava sob um teto, mas ainda não sabia se aquilo era abrigo ou prisão. Na manhã seguinte, acordou com o som distante de pá. Eduardo estava no escritório, falando ao telefone. A voz dele era firme, mas cansada. Sim, eu sei dos números, dizia, mas há coisas mais importantes que ações. A voz do outro lado parecia contrariar, mas ele encerrou a ligação abruptamente. Quando viu Lívia na porta, sorriu com gentileza. Meu bem? Sim, obrigado. Davi também. Eduardo observou o bebê brincando com o dedo da mãe. É incrível, ele confia tudo o que ele tem. E o tom foi tão simples que o passaram o dia se ajudando. Marta mantinha distância ritosa, mas não escondia o desconforto. À noite, durante o jantar, o reinava. Lívia comia devagar, tentando parar, mas sentia os olhos não de curiosidade. O que fazia antes, Lívia? Trabalhei em casas de família, limpando, e parou por causa do bebê? Sim, a patroa disse. O choro dele atrapalhava. Eduardo apertou. E ninguém te ajudou? As pessoas ajudam até perceberem que vai demorar. Aí elas somem. Aquela frase ficou pairando no ar. Eduardo pensou em quantas vezes ele próprio fizera o mesmo. Doava dinheiro, mas nunca tempo. Ajudava de longe, como quem paga para não ver a dor de... Mais tarde, subiu para o quarto, ficou parado diante da porta do antigo quarto de Laura. A chave ainda estava na fechadura, mas ele nunca mais a girara. Ficou ali por alguns minutos, respirando o perfume que o tempo não levara embora. Enquanto isso, Lívia embalava. O bebê dormia tranquilo. Ela olhou pela janela e viu o reflexo da piscina iluminada. A água se movia devagar, como se o tempo ali tivesse outro. Tocou o vidro e murmurou. No quarto ao lado, Eduardo olhou. Algo em Lívia o inquietava. Não era atração, reconhecimento. Era como olhar para alguém que carregava a dor e fingia não ter. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que o silêncio da casa tinha mudado de som. Mas Marta, que observava tudo em silêncio, pensava o contrário. E no olhar dela já se formava a primeira sombra que ameaçaria aquele novo abrigo. Os primeiros dias, a rotina na casa de Eduardo ganhou uma harmonia inesperada. Lívia cuidava do bebê, ajudava discretamente com tarefas domésticas e tentava não ocupar espaço demais. Acordava cedo, antes de todos, e preparava o café que Marta insistia em dizer que não precisava. Ainda assim, ela fazia, por gratidão, costume, por tentar merecer o teto. Eduardo, por sua vez, passava mais tempo em casa. O escritório parecia menos importante, as reuniões menos urgentes. Às vezes, assistia de longe a cena simples de Lívia, balançando Davi na varanda, o sol da manhã, atravessando as folhas do jardim. Aquela imagem o pacificava e, ao mesmo tempo, o desconcertava. Havia algo de sagrado na maneira como ela olhava o filho, como se cada respiração dele fosse uma oração. Mas o mundo fora daqueles muros começou a falar. Marta, fiel funcionária, há mais de 10 anos, foi a primeira a perceber os rumores. O motorista cochichara no portão, a vizinha comentara ao telefone, e logo as suposições começaram. O patrão trouxe uma moça da rua para dentro de casa. Dizem que ela tem um filho, que ele está ajudando demais. Naquela tarde, enquanto passava as toalhas, Marta não resistiu. Senhor Eduardo, o senhor tem certeza disso? Perguntou com a voz controlada. Disso o quê? De deixar essa moça ficar. O senhor não sabe nada sobre ela. Pode ser perigoso. Eduardo levantou os olhos do jornal. Perigoso é deixar uma mulher e um bebê na rua, Marta. Eu só digo porque me preocupo. A casa andava em paz desde que Dona Laura se foi. Em paz? Interrompeu. Isso aqui era silêncio. Marta baixou, saiu com o peito. Naquela mesma noite, Eduardo desceu tarde da biblioteca e encontrou Lívia na cozinha. Estava mamadeira sob a luz amarelo preso, o olhar distraído. Não consegue dormir? Davi, estranho o silêncio. Eu também achei, confessou. Ela o olhou, surpresa. Silêncio se confra quem tem engano comum. Ele se O silêncio grita, falta alguém. Por um instante,
O som do relógio de parede preencheu. Eduardo notou uma mecha solta caindo sobre o rosto e quis afastá-la. Havia linhas que ele temia cruzar. Ainda conversas seguintes, a tensão na Marta mais fria evitava-lhe tarefas que antes compartilhava. Passaram a ser observadas com julgamento. A moça já comeu? Ela usa o sabonete da suíte? Eram perguntas ditas com doçura, mas cheias de veneno. Lívia percebia e sofria calada. Certa manhã, Eduardo saiu cedo e Marta aproveitou para confrontá-la. Você acha certo se aproveitar da bondade dele? Lívia parou de estender a roupa. Eu não estou me aproveitando. Estou tentando recomeçar. Recomeço dentro da casa de outro homem? Marta cruzou os braços. As pessoas vão falar. Que falem, não me importo. Mas ele sim. O senhor Eduardo... Lívia segurou a roupa nas mãos, o peito apertado. Quis gritar, mas engoliu-as. Não queria calar. À noite, balando e tentando convencer, ainda era digna daquele. Eduardo percebeu a ausência. Bateu na... Posso entrar? Tentando... Marta... Ela falou algo, não foi? Lívia desviou o olhar. Eu entendo. É estranho para todos. Não é estranho para mim. Aproximou. Você trouxe vida para isso. Tentando não se... Eduardo, já estão comentando. Sempre disse, e geralmente, sobre o que não entendem. O bebê resmungou e Eduardo o olhou com ternura. Posso? Perguntou, estendendo. Lívia hesitou. Depois entregou. Eduardo o segurou com cuidado, como quem toca o que há de mais frágil no mundo. Ele confia em mim, disse, com um sorriso. Crianças sentem quem tem o coração bom. Naquele momento algo mudou. Não havia romance ainda, havia fé. A fé silenciosa, feridos que começavam sem perceber a curar um ao outro. Mas a calma duraria. No dia seguinte, uma foto apareceu nas redes sociais. Eduardo no mercado, empurrando o carrinho ao lado de Lívia e o bebê. A legenda dizia: o viúvo mais cobiçou a nova companhia misteriosa. A notícia se espalhou como fogo em mata. Telefonemas, piadas. Eduardo viu o próprio nome nas páginas de fofoca que sempre desprezou. E do lado de fora, diante do portão alto, fotógrafo, o abrigo de Lívia acabava de se transformar em uma vitrine, e o silêncio da casa mais seria. A manchete se espalhou como veneno em vento aberto. O milionário viúvo aparece com nova mulher e um bebê misterioso. Eduardo leu o título 3 vezes, incrédulo. As fotos eram nítidas. Ele empurrando o carrinho de compras, Lívia ao lado, o bebê no colo. As legendas insinuavam, os comentários julgavam. Tão rápido depois da morte da esposa, comprou outra família para se sentir humano. Pobre moço, já virou notícias. A primeira reação dele foi a fúria. A segunda, o medo. Não por si, mas por ela. Pegou o celular e ligou para o jornalista. A voz tensa. Retire essa matéria agora. Sr. Brandt, é de interesse público. O senhor é uma figura conhecida. Interesse público é respeitar a dignidade alheia. Gritou antes de desligar. Lívia, no andar de cima, ouviu o som da porta batendo. Desceu com Davi no colo, assustou. O que aconteceu? Eduardo mostrou o celular. Ela olhou e o rosto Meu Deus, eles estão dizendo absurdos. Eu vou resolver. Não precisa. Como não precisa? Estão manchando o seu nome? Eu não tenho nome para manchar, disse, com voz calma, mas ferida. Mas o senhor tem. A frase o atingiu como um espelho estilhaçado. Pela primeira vez, percebeu o quanto o abismo social entre eles ainda estava vivo. Para ele, era injustiça. Para ela, era rotina. Nos dias seguintes, o portão virou mural de curiosos. Carros diminuíam a velocidade só para tentar ver o escândalo. Marta passou a andar pela seção de Eu avisei. A tensão era espessa, como se o ar pesasse. Numa noite, enquanto dormia, Lívia arrumou discretamente suas poucas roupas na mochila. Eduardo apareceu na porta. Vai a algum lugar? Eu vou embora. Por quê? Porque não quero ser mais um problema. O senhor me deu abrigo, mas agora paga o preço por isso. Ah, e você acha que eu me importo com o que dizem? Acho que devia. Ela se virou para ele. O olhar, mas as pessoas acreditam no que... E nenhuma delas vai acreditar que um homem como o senhor trouxe uma mulher como eu para casa só por... Eduardo cimou firme. Eu não trouxe uma mulher como você. Eu trouxe você, Lívia. E você não é o que elas... Respirou fundo, tentando conter o... Eu agradeço, de verdade. Mas eu preciso... Antes... Ele está segurando-a com delicadeza. Se você sair, eles vencem. E se eu ficar por um instante, ficaram imóveis, um diante do... cercados por tudo, o som do choro do bebê quebrou-os. E elas... Eduardo ficou ali, vendo-a acalmar e compreender. Não era ele que... Humano de... Na manhã seguinte, uma nota oficial foi publicada. Eduardo escreveu de próprio punho e mandou divulgar.
A mulher nas fotos se chama Lívia. Ela é uma mãe em situação difícil que eu decidi ajudar. Não há romance, há interesse, há apenas humanidade. E se isso for um escândalo, então que me chamem de escandaloso. A internet dividiu-se. Alguns o exaltaram, outros zombaram, mas o barulho diminuiu. A dignidade, porém, custa. Ele perdeu o contrato. Investidores, reuniões foram canceladas. Marina, sua assistente, entrou em seu escritório com expressão preocupada. Senhor, o conselho quer saber se o senhor pretende se... Não. O silêncio, o cinismo dele. A noite voltou, encontrou-a no sofá. Lívia dormiu com o bebê. A luz da rua, sereno, frágil, humano. Ele ficou parado por longos segundos, apenas observando. Lentamente pegou uma manta e cobriu-os. Quando estava prestes a subir, ouviu a voz dela, sonolenta, porque ainda está quero os olhos, e o silêncio que seguiu, disse mais seguintes, o mundo pareceu. Eduardo começou a trabalhar. Lívia ajudava com pequenas coisas, cozinhava, organizava, e o bebê se tornara o coração pulsante daquela casa antes morta. Marta, porém, não aceitava. Uma noite, ela chamou Eduardo à cozinha. Senhor, com todo respeito, isso não vai acabar bem. Marta, eu vi o que aconteceu com o senhor depois da morte de Dona Laura. Vi o quanto sofreu. Essa moça vai reabrir feridas que o senhor não devia tocar. Talvez algumas feridas precisem ser abertas para cicatrizar direito. Marta abriu o olhar, sem resposta. Na manhã seguinte, quando o sol tocou o jardim, Eduardo se viu no reflexo da janela. O homem frio e calculista que fora, já não... No espelho, via outro, mais simples, mais humano, e atrás dele, no reflexo, a silhueta de Lívia embalando Davi. Por um instante, não era o escândalo, era o início de uma transformação. O destino ainda guardava, e a mais difícil estava prestes a bater novamente aquele portão. A chuva daquela manhã caía em piedade. As gotas batiam no vidro da sala como dedos impacientes, e cada trovão parecia antecipar. Lívia estava na cozinha preparando o mingau de Davi, o cheiro doce misturando de terra molhada. Eduardo desceu as escadas em silêncio, mais cansada. Dormiu mal? Perguntou ela. Sonhei com Laura, respondeu, sem hesitar. Fazia tempo que não vim. Lívia apenas assentiu, não perguntou detalhes. Entendia que certos fantasmas não precisam de testemunhas. Mais tarde, enquanto Eduardo lia o jornal na varanda, ouviu o interfone tocar. Marta atendeu e sua voz hesitante denunciou algo fora do comum. Senhor, tem uma mulher aqui dizendo que precisa muito falar com o senhor. Nome? Camila Brandt. O nome o atingiu como uma pancada. Camila era irmã de Laura, e a última pessoa que ele esperava, queria, deixe-a entrar. Disse, a contragosto. Minutos depois, Camila surgiu no hall. Mesma postura elegante, mesma frieza, que jamais regava um guarda-chuva preto e um olhar inquieto. Então é verdade, disse antes mesmo de cumprimentar. Você trouxe outra mulher, tentando com... Camila, não é o que... Ironizou, pousando a bolsa. Vizinhos exageram. Mas as fotos, Eduardo, não mentem. Lívia apareceu na escada com Davi no colo. O olhar dela misturava respeito e medo. Essa deve ser ela, disse Camila fria. E o bebê? De quem é? Meu filho, respondeu Lívia, erguendo-o. E não tenho nada a esconder. Camila a mediu de cima a baixo. O desprezo visível. Você deve ser muito habilidosa para ter conseguido chegar até... Eduardo interveio. Chega, Camila. Não, Eduardo, eu não vou chegar. Você está destruindo o que restava da memória da Laura. A memória da Laura não está nas paredes desta... Está em mim. E eu sei o que é. Compaixão. O silêncio que se seguiu foi cortado. Camila cerrou os dentes, expirou fundo e disse, sabe o que eu vejo? Um homem que não soube esperar o luto. Eduardo virou o rosto. E eu vejo uma mulher que se esconde atrás da dor, para não precisar perdoar. Camila pegou a bolsa e saiu sem se despedir. O portão se fechou com um estalo que ecoou por todo o... Lívia permaneceu imóvel um tempo. Depois disse em voz baixa, posso ir embora. Você não vai a lugar nenhum. Não fiz nada de errado. Mas, por dentro, Eduardo sentia o peso do magando-os. À noite, ele ficou no escritório, olhando fotos antigas. Laura sorrindo entre flores. O dia do casamento, última viagem. Lembrou-se do acidente, da chuva, do telefone que tocou tarde demais, do vidro, silêncio. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, Lívia também estava acordada. Davi dormia tranquilo, mas ela não. O encontro com Camila deixara marcas invisíveis. Sentia-se deslocada, como uma intrusa num enredo que não era seu. Olhou o bebê, sussurrou. A gente só queria paz, não é, meu amor? Na manhã seguinte, Eduardo acordou, mas saiu sem avisar. Deixou apenas um bilhete. Volto logo. Preciso resolver algo que deixei pendente há anos. Lívia leu as palavras e sentiu o coração apertar.
A ausência dele transformava a casa novamente em um mausoléu. O dia arrastou-se lento, pesado. Marta mal falava, e até o vento parecia andar de ponta de pé. Eduardo foi até o cemitério. Levava um ramalhete simples, as mesmas flores que Laura gostava de. Ajoelhou-se diante do túmulo e ficou em seu complexo. Que abra o coração para quem sofre. Mas, Laura, você me ensinou isso. Foi você quem me fez prometer que nunca fecharia os olhos para a dor alheia. Um raio de sol atravessou as nuvens naquele instante. Ele fechou os olhos, ao fundo. Eu não sei o que sinto por ela, se é amor, pena ou apenas gratidão. Só sei que quando ela está aqui, essa casa volta a berço. E eu volto. Ficou ali por um tempo, até a chuva voltar fina, leve, como bênção. Ao sair, encontrou Camila novamente. Ela o esperava perto do carro, o olhar menos hostil. Eu vim me despedir. Talvez tenha sido dura demais. Você só defendeu quem amava. Eu faria. A Laura, ela hesitou. Ela ficaria feliz se soubesse que você... Só não deixe que isso te destrua de novo. Ele assentiu. Camila se afastou e algo nele se apaziguou. Ao voltar para casa, viu Lívia no jardim da vida, o sol dourando o cabelo dela. Pela primeira vez, não viu a mulher pobre que a acolhera. Viu apenas alguém que trazia paz. Quando ela o avistou, sorriu com timidez. Achei que não voltou. Eu prometi que voltar, respondeu ele. E pela primeira vez, cumpri uma promessa que fiz a mim mesmo. O passado voltar. O perdão também. Mas a vida ainda guardava uma última capaz de redefinir o significado de salvar alguém. O sol daquela manhã entrou pela janela com uma timidez. O jardim ainda estava úmido da chuva da véspera e um perfume de terra e flores recém-lavadas preenchia o ar. Eduardo observava pela varanda, enquanto Lívia estendia pequenas roupas no varal. O bebê dormia num berço portátil ao lado, com aquele sono sereno que só os inocentes têm. Ele ficou ali, imóvel, como se aquela cena fosse um espelho de algo que havia perdido, e talvez estivesse encontrando. Bom dia, disse ela, notando sua presença. Bom dia, o riso há muito, meu bem? Pela primeira vez em semanas, sim. O silêncio entre eles era confortável. Feito de... Eduardo desceu os 3 degraus da varanda e se aproximou. Eu estive pensando... Começou. A sua vida não pode ficar... Você precisa de um recomeço de verdade. Lívia o olhou com cautela. Um recomeço? Sim. Quero te ajudar a reconstruir o que perdeu. Ela apertou os dedos nervosamente. Eduardo, eu agradeço, mas já me ajudou demais. Não é favor, é propósito, disse firme. Quero abrir uma confeitaria. Você disse que fazia doces antes, certo? Sim, vendia cocadas e pães de mel na feira para pagar o aluguel. Então, quero investir nisso. Lívia o encarou surpresa e desconfiada. Por quê? Porque você faz as coisas com amor. E o amor é o único investimento que sempre dá retorno. Ela sorriu, mas o sorriso. Se as pessoas já falam de nós, imagine quando souberem que o senhor abriu um negócio para mim. Eles podem o que quiserem. Eu estou cansado de... Segundo o medo. Lívia desviou o olhar para se remexer. Eu não quero. O arrependimento vem de não tentar, tocando o pequeno pé do... A ideia de um lugar só dela, longe da sombra da rua, era um sonho que nunca ousara verbalizar. Mas, junto com o sonho, vinha o medo de dever, de depender, de perder. No fim da tarde, Eduardo saiu para resolver os primeiros detalhes. Ligou para o corretor de imóveis, visitou uma loja vazia no centro e, ao atravessar a porta, viu o espaço iluminado pela luz. Pequeno, acolhedor, com uma janela que dava para uma praça. Quero esse lugar, disse. O corretor, surpreso, perguntou. Vai abrir outro empreendimento? À noite, encontrou Lívia lendo histórias infantis em voz baixa. O que é isso? Perguntou. O início do seu novo caminho. Ela leu o cabeçalho. Doce Esperança. Confeitaria artesanal. É o nome que pensa. Esperança. Era o nome da minha. Ela dizia que cozinhar era uma forma de cuidar do mundo. Lívia levou a mão à boca, emocionada. Eduardo, eu não posso assim. Pode e vai. As lágrimas vieram sem aviso. Eu não sei se mereço. O merecimento não é sobre o passado, é sobre o que você faz agora. E você faz o bem, mesmo sem nada. Ela se levantou, tentando o conter. E se der errado? Então erramos juntos, respondeu ele. Nesse instante, Marta apareceu na porta, testemunhando a cena. O rosto dela era uma mistura de desaprovação e preocupação. Senhor Eduardo, uma confeitaria? Para ela? Sim, Marta, o senhor está se envolvendo demais. Estou fazendo o que é certo. Marta balançou a cabeça resignada e saiu. Eduardo voltou. Não ouça quem não entende sua caminhada. O mundo só reconhece o valor e o brilho. Aos seguintes, começaram os preparativos. Eduardo cuidava dos trâmites e Lívia testava receitas na cozinha. O cheiro de bolo
leite condensado e coco fresco enchia a casa, despertando lembranças que até o vento parecia saborear. Uma noite, enquanto ele provava um pedaço de bolo ainda quente, esses tem algo de familiar. É a receita da minha mãe, contou ela. Ela dizia que cozinhar era uma forma de agradecer a Deus por estar. Eduardo sorriu. Então sua mãe e a minha diriam a mesma coisa. O olhar deles se cruzou. Era um olhar sem pressa, mas cheio de reconhecimento. Como se duas almas cansas finalmente tivessem encontrado. Quando o primeiro dia da confeitaria chegou, Lívia acordou antes do sol, vestiu o avental novo, amarrou o cabelo e, ao abrir a porta do pequeno espaço, viu o letreiro simples, Doce Esperança. Eduardo estava lá parado na calçada, com um buquê de flores nas mãos, margaridas brancas, para desejar sorte. Eu não sei como te agradecer, só prometo. Nunca pare de acreditar no que faz. Os primeiros clientes chegaram tímidos, o cheiro de pão de mel espalhou-se pela praça e em poucas horas o lugar estava cheio. Lívia atendia com um brilho nos olhos que Eduardo nunca tinha visto. No fim do dia, ela contou o dinheiro do caixa e olhou para... É pouco, é o começo. E começos são sementes, não resultam. Do outro lado da rua, um fotógrafo observava as lentes que taram o momento em que ela riu. O bebê no colo e Eduardo ao lado, sorrindo a imagem sairia desta vez. A manchete não traria veneno. Trazia uma frase simples. O milionário que trocou os negócios esperando perceber. Os dois haviam dado o primeiro passo, não apenas para recomeçar. O sucesso da Doce Esperança veio rápido, como um sopro de primavera, depois de um inverno longo demais. Em poucas semanas, a pequena confeitaria de esquina virou ponto de encontro no bairro. O aroma de bolo de fubá com coco se misturava ao riso das crianças e o nome de Lívia começou a ser pronunciado com respeito e, em alguns lábios, com inveja. Eduardo passava por lá todas as manhãs antes de ir ao trabalho. Às vezes, ajudava a empurrar o carrinho de Davi até o fundo da loja, às vezes apenas observava, com o olhar de quem descobria um novo sentido para o verbo viver. Mas o sucesso tem olhos, e quando ele aparece, também aparecem os que não sabem ver. Numa segunda-feira, Marta foi até a confeitaria sozinha. Entrou com passos firmes e o olhar frio. Lívia estava atendendo uma senhora idosa que comprava docinhos para o neto. Quando viu a antiga governanta, sorriu com cordialidade. Marta, surpresa, quer provar o bolo de milho? Vim comer. Vim ver até onde isso... Lívia engoliu. O que quer dizer isso aqui, essa vitrine, esse negócio, tudo pago pelo... Você acha que a cidade vai acreditar que é só bondade? Lívia eu não devo explicações, mas ele vai pagar que o Marta. O conselho da empresa já fala em afastá-lo. Dizem que ele anda distraído. Palavras ficaram martelando na mente o resto do dia. Quando Eduardo apareceu com o sorriso habitual, ela percebeu algo novo. Teve um dia difícil? Reuniões intermináveis. Alguns acionistas acham que eu perdi o foco. Deu um meio sorriso. Talvez eu tenha mesmo. Ela quis dizer que ele estava apenas reencontrando o que importava, mas o medo de prejudicá-lo a silenciou. Naquela noite, o vento trouxe o frio de volta. E junto com ele, os rumores. Páginas locais começaram a publicar notas anônimas. A confeitaria financiada pelo milionário viúvo gera desconforto entre os investidores. E quem é, afinal, a mulher que mudou a rotina de Eduardo? Lívia lia escondida, tentando não deixar que Eduardo percebesse, mas ele sabia, e cada frase pesava como chumbo. Certo dia, um homem o esperava na portaria da empresa. O senhor Valente, presidente, terno e julgamento. Eduardo, você sempre foi o rosto da credibilidade, mas a situação, o envolvimento. Eduardo fechou os punhos. O envolvimento, como você chama, é ajudar alguém que precisava. O problema é o que o público pensa. E quando o público duvida, os acionistas duvidam. Silêncio. Eduardo se levantou e olhou o homem nos olhos. Se a decência saiu da sala antes que o outro respondesse. O som dos sapatos ecoando no mármore era o de alguém que acabara de escolher entre o poder. À noite, foi até Lívia o esperava na porta com o bebê dormindo nos braços e a expressão apreensiva. Tudo bem? Está. Mas a voz denunciava o contrário. Só precisei lembrar a alguns homens o que é ter coração. Ela o olhou com ternura, mas também com culpa. Se eu sou problema, fechar a loja. Não diga isso. Você é a única coisa certa que aconteceu comigo nos últimos anos. A sinceridade fez com que Lívia tremesse. Eduardo, e se isso destruir tudo o que construiu? Então construiremos de novo, disse convicto, só que desta vez
com alicerces que não desabam ao primeiro vento. Nos dias seguintes, Eduardo reduziu as aparições. Passou a trabalhar enquanto a confeitaria crescia. A fama dos doces de Lívia se espalhou pelas agora, mas o inimigo invisível seguia à espreita. Uma manhã, Lívia chegou e encontrou o letreiro golpista. O sangue gelou. Chamou Eduardo imediatamente. Ele chegou em minutos, o rosto endureceu. Não olhe, mas é minha vida, minha dignidade. E ninguém pode roubar o que é verdadeiro. Com as próprias mãos, ele limpou o letreiro, palavra de cada vez. Sob o olhar atônito dos vizinhos, o gesto virou notícia. Desta vez, pelas razões certas. A manchete dizia: empresário defende mulher atacada por preconceito. A verdade limpa o que a inveja suja. A comoção foi imediata. A clientela dobrou. As encomendas aumentaram. Mas naquela noite, quando Eduardo chegou em casa, havia um envelope sobre a mesa, sem remetente, apenas uma frase escrita à mão. Você não sabe quem ela realmente é. Ele ficou parado, o coração gelando devagar. No andar de cima, Lívia embalava Davi, sem imaginar. Assado, o mesmo que tentava esconder havia anos, acabava de bater a... Eduardo ficou horas segurando o envelope. O papel era comum, mas o conteúdo pesava como ferro. Abriu devagar. Dentro, uma folha datilografada com poucas linhas e uma fotografia. A mulher que você protege tem um passado. Pergunte a ela por que foi expulsa do abrigo São Rafael. Pergunte sobre o homem que ela deixou para trás. A foto mostrava Lívia, mais jovem, com o olhar cansado e uma barriga de grávida evidente, na frente de um portão de ferro. Ao fundo, uma placa. Casa de Acolhimento São Rafael. Eduardo encostou-se na parede. O ar parecia mais denso. Não sabia se o que sentia era raiva, medo ou apenas desilusão. Guardou o envelope numa gaveta e passou a noite acordado, olhando para o teto, ouvindo a chuva bater na janela. A mesma chuva que o acompanhara no dia em que Laura se foi. Na manhã seguinte, desceu cedo. Lívia já estava acordada, amassando massa de bolo na banca. Davi brincava com a colher de pau, o riso dele cortando-os. Eduardo observou a cena com o coração. Dormiu? Perguntou ela, sem erguer. Pouco? Aconteceu algo? Ele hesitou, mas a dúvida era um espinho que não o deixava respirar. Lívia, posso te perguntar uma coisa? O tom sério fez com que ela parasse o movimento das mãos. Claro. Você morou num abrigo chamado São Rafael? Por um instante, o mundo pareceu parar. A cor fugiu do rosto dela. Por que está perguntando isso? Porque recebi uma carta, respondeu, colocando o envelope sobre a mesa. E eu preciso ouvir de você. Lívia ficou imóvel, os olhos presos na fotografia. Pegou-a com as mãos trêmulas e respirou fundo. Sim, eu morei lá. Por alguns meses. Por que saiu? Perguntou com cuidado. Ela olhou para o chão, a voz um sussurro. Porque denunciei o administrador. Eduardo franziu o céu. Denunciou? Ele roubava o dinheiro das doações. Eu vi, eu falei. E ele? Ela parou, engolindo as lágrimas. Ele me acusou de tentar chantageá-lo. Ninguém acreditou. Disseram que eu queria atenção, que era ingrata, e colocaram para fora com o bebê ainda no ventre. O silêncio que se seguiu era pesado demais para caber na... Eduardo apertou o punho sobre a mesa. E o homem que a carta menciona? Lívia levantou-o, firme, mas ferido. O pai do meu filho. Eduardo, estômago se contrair. Ele te abandonou? Pior, respondeu com os olhos marejados. Ele era voluntário no abrigo. Disse que me ajudaria, que daria um emprego, e eu acreditei. Quando soube que estava grávida, eu não quis colocar o nome dele na certidão. Por um momento, Eduardo quis abraçar, quis apagar todo o pado com um gesto. Por que não me? Porque eu não quimo todos, eu nunca... E uma lágrima, e a pena ao comer. A verdade o atravessou um raio. Não por desconfiar dela, por perceber o quanto ela... Durante o o movimento seguiu entre eles e Lívia, de vidro. À noite, quando fechou a loja, Eduardo apareceu. O rosto dele era uma mistura de exaustão e arrependimento. Eu não devia ter perguntado daquele jeito. Devias, respondeu ela sem rancor. É direito seu querer saber com quem divide o teto. Não é sobre isso, ele respirou. É sobre o medo que eu ainda tenho de acreditar. Lívia olhou para ele, compreendendo mais do que palavras diziam. O medo é o preço da fé, mas a gente paga porque vale a pena. Eduardo sorriu a primeira vez naquele dia. Eu quero acreditar em você. Então não precisa dizer. Mostre. Ele deu um passo, segurou a mão dela, fria e trêmula. Eu acredito. Disse, enfim. Naquele instante,
Algo dentro de Lívia se desfez. Uma couraça que ela anos. As lágrimas vieram e ele a abraçou firme, silencioso, como quem promete sem falar. Do lado de fora, alguém observava o mesmo homem que deixara. O administrador do abrigo São Rafael, agora temendo que o passado que ele tentou apagar viesse à tona. Quando Eduardo a levou de volta para casa naquela noite, havia paz no olhar dele. Mas também havia um brilho novo, o da certeza de que proteger alguém, às vezes, é mais perigoso do que enfrentar. E, por trás das luzes da confeitaria, o inimigo invisível começava a agir de que dessa vez não era contra Lívia, era contra a verdade. Aquela semana, o céu cinzento cobria a cidade como um pano úmido e denso. A confeitaria seguia aberta, mas Lívia já percebia os olhares estranhos, os sussurros quando passava pelo balcão. Eduardo tentava fingir normalidade, mas os dois sabiam. O passado está voltando para cobrar. Na manhã de quinta-feira, um repórter apareceu na porta da Doce Esperança, acompanhado de um cinegrafista. "A senhora é Lívia Ramos?" perguntou, com aquele tom de quem já sabe a... "Oh, por quê?" "Recebemos uma denúncia sobre o abrigo São Rafael. Dizem que a senhora está sendo protegida pelo empresário Eduardo Brant, o mesmo que investiu no seu negócio. Quer comentar?" Os clientes pararam, os olhares se fixaram. Davi no carrinho começou a ar com o barulho da... Lívia tentou manter a... "Eu não tenho nada a esconder e o senhor Eduardo não tem nada a se envergonhar." Mas o repórter insistiu. "Há registros de que a senhora foi expulsa do abrigo por má conduta." Foi quando Eduardo apareceu. Entrou na confeitaria como um trovão contido, o olhar firme e o tom gelado. "A entrevista acabou." "Mas, Sr. Brant..." "Eu disse que acabou." Ele ficou entre Lívia e as câmeras como uma muralha. O cinegrafista hesitou, mas o repórter recuou ao ver a determinação nos olhos do homem que um dia fora intocável nos negócios e agora parecia pronto para tudo. Quando saíram, Eduardo respirou fundo e olhou para ela. "Eu devia ter previsto." "Eles só estão fazendo o que sempre fazem", respondeu com a voz baixa. "Procuram sujeira onde há esforço." No fim do dia, Eduardo convocou uma coletiva de imprensa em sua própria empresa. Marta tentou convencê-lo do contrário. "Senhor, isso pode ser o fim da sua carreira." "Então que seja, mas não vou assistir de longe enquanto difamam uma mulher que só teve coragem de viver." Na manhã seguinte, os repórteres lotavam o saguão de vidro. Câmeras, flashes, microfones, todos esperando um escândalo. Eduardo entrou sem terno, de camisa simples, e subiu ao púlpito. "Boa tarde." Começou com voz firme. "Eu chamei vocês aqui não para negar nada, mas para esclarecer o que realmente importa." Um burburinho atravessou a sala. Ele prosseguiu. "Sim, eu ajudei Lívia Ramos. Ela foi vítima de um sistema que escolheu o culpado mais fraco para esconder o verdadeiro ladrão. E se o preço de estender a mão é perder contratos, então que levem os contratos. Eu fico com a consciência." Mostrou então uma pasta. Dentro, cópias de documentos, comprovantes de transferências do abrigo São Rafael, assinadas pelo administrador. "Eu pedi uma investigação independente. E aqui estão as provas de que quem roubava era o homem que a expulsou." As câmeras se voltaram para os papéis. Murmúrios, flashes, incredulidade. "O nome desse homem é Sérgio Andrade. E ele ainda dirige o abrigo, mas não por muito tempo." Um jornalista levantou a voz. "E a relação com a senhora Ramos? É verdade que há algo pessoal entre vocês?" Eduardo fez uma pausa. O silêncio se alongou. "Há algo pessoal, sim. Chama-se, e talvez algo ainda maior, porque foi ela quem me ensinou que dinheiro nenhum compra paz." A coletiva terminou num turbilhão de... Quando Eduardo prédio, a chuva começava. Ele subiu no carro e dirigiu direto para a confeitaria. Lívia estava atrás do balcão, olhando o noticiário na pequena TV. Quando o viu entrar, correu até ele. "O que o senhor fez?" "O que devia." Ela segurou o rosto dele. "E perder tudo." "Talvez, mas ganhei algo que não sabia que ainda existia. Coragem." Naquela noite, o telefone não parou. Jornalistas, bastidores, pessoas anônimas, enviando mensagens de apoio. As redes se encheram de comentários. Eduardo Brant, o milionário que escolheu a verdade. A moça da confeitaria é inocente. Justiça. Mas nem todos estavam felizes. Sérgio Andrade, o administrador denunciado, observava a TV com raiva. No fundo, sabia que o cerco se fechava. Pegou o celular e discou um número. Ele quer brincar de herói? Então vai aprender o preço. Do outro lado da linha, uma voz respondeu: "O que quer que eu faça? Quero oscilar sempre."
Enquanto isso, na casa de Eduardo, o clima era de trégua. Lívia colocava Davi para dormir e Eduardo a observava da porta, em silêncio. Ele dorme fácil, é porque sabe que o pior já passou. Eduardo sorriu, cansado, mas ainda esteja certo. Do lado de fora, um carro preto estacionava lentamente. O passado, mais uma vez, não estava disposto a ir embora. A madrugada caiu silenciosa, mas na casa de Eduardo o ar era de alegria. Ele olhava pela janela do escritório, os pensamentos girando como a ventania lá. Algo dentro dele dizia que o homem que ele havia exposto não aceitaria. No quarto, Lívia ajeitava Davi no berço. Cada respiração do bebê era um lembrete de tudo o que ela tinha a perder e de tudo que já havia sobrevivido. O telefone vibrou sobre a cômoda. Era uma mensagem sem remetente. Você devia ter ficado. O sangue de Lívia gelou. Desceu as escas com o celular nas mãos. Eduardo, ele sabe onde. Ele pegou o aparelho, leu a mensagem e, em vez de medo, seus olhos mostraram desse. Então é hora de acabar com isso. Pegou o casaco e as chaves do carro. Fica aqui. Tranca as. Onde você vai? Resolver o que ficou pendente. Mas Lívia correu até a porta e o segurou pelo... Carol, se for atrás dele, vai fazer exatamente o que ele quer. Não posso deixar que ele continue ameaçando você. Então faça o que sempre fez melhor. Use a verdade, não a raiva. As palavras dela ecoaram como um lembrete de Laura. Promessa que ele fez. Nunca. Eduardo, e ligou para o delegado Fonseca. Tenho provas de um desvio de doações, uma tentativa de... E agora... Ameaça. Quero proteção para ela e uma investigação completa. Menos de uma hora depois, 2 viaturas estavam na rua, discretas, enquanto Fonseca ouvia o relato deles. Lívia contou tudo, do abrigo à chantagem. Eduardo entregou as cópias originais dos documentos. Vamos agir hoje mesmo, disse o delegado. Esse homem já foi citado em outros processos abafados. Quando Fonseca saiu, Eduardo olhou para Lívia e viu o peso de anos saindo dos ombros dela. Você confiou em mim quando ninguém confiava. Agora foi minha vez. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como fogo. Administrador do abrigo São Rafael é preso por corrupção e difamação. Mulher injustiçada é inocentada após denúncia de empresário. As imagens mostravam Sérgio sendo levado algemado, o rosto coberto enquanto gritava. Ela destruiu minha vida. E Lívia, assistindo da confeitaria, apenas respondeu baixinho. Eu só contei a verdade. O público reagiu como uma maré de solidariedade. Gente de todo o país visitava a Doce Esperança. O telefone não parava. Encomendas, mensagens, pedidos de entrevistas. Mas o que mais comoveu Lívia foi uma carta anônima deixada na porta, com uma frase: Obrigado por ter coragem. Minha filha também viveu no São Rafael. Agora ela vai poder falar. Eduardo assistia de longe, sem buscar os holofotes. O brilho dele vinha de outro, do olhar de Lívia, do riso do cheiro de bolo recém-saído do forno. Certa tarde, enquanto ele colocou sobre a mesa um envelope. O que é isso? Perguntou ela. Os papéis da confeitaria. Agora é oficialmente sua? Eduardo, eu não posso aceitar. Pode sim. Eu comecei isso para te dar um ponto de partida. Agora é sua história. Lívia ficou. E você? Tenho outra empresa. Sorriu. Chama-se Vida. Você sempre fala com... Não é, respondeu, olhando-a nos olhos. É só o começo, certo. Os meses seguintes foram de reconstrução. Eduardo se afastou dos negócios por um tempo, preferiu o silêncio da simplicidade. Ajudava na tarefa sem ser reconhecido, cortava frutas, atendia clientes. Davi já andava, tropeçando entre as mesas, e todos riam ao vê-lo cair e levantar. Mas a história deles não era um conto de fadas, e sim de redenção. Um dia, sentados no banco da praça em frente à escola, ele disse: Eu ainda falo com Laura às vezes. E o que ela diz? Perguntou Lívia, curiosa. Que tá feliz por eu tô riu? Continuou. E você, tem medo do passado? Não. Agora sei que ele só me trouxe até o presente. O vento balançava as folhas do ipê florido. O mesmo ipê que estava lá no primeiro dia, quando o destino resolveu cruzar 2 mundos tão distantes. Lívia segurou a mão dele. Obrigada por ter parado aquele ônibus. Não fui eu que... Foi Deus que freou o tempo para que eu tivesse... Silêncio. Davi correu até eles com um pirulito nas mãos e uma gargalhada que parecia música. Eduardo o pegou no colo. E pensar que tudo começou por causa de um carro parado na chuva, ou de um coração que decidiu ouvir, completou Lívia. O sol começou a se pôr, tingindo-os. Ele olhou para ela, para o menino, e sentiu, enfim, o que procurava desde a morte. Paz. A vida não tinha voltado. Tinha se transformado em algo melhor, viva,
No letreiro da confeitaria, agora iluminado, lia-se o novo nome, Doce Esperança. Por amor, e pela primeira vez em muito tempo, Eduardo acreditou que algumas dores realmente o caminho